ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, hoje entrevistando essa simpática figura, o Dr. Saleh, que é especialista na cirurgia de colocação do balão intragástrico, na cirurgia intragástrica. Nós temos um vídeo que nós vamos colocar agora com a demonstração da colocação do balão. Podemos passar? Na verdade, o balão que a gente utiliza é esse do sistema Orbera, que é o único aprovado pela Anvisa, por se mostrar eficaz e seguro. Então, o que vocês verem aí é o balão sendo introduzido no estômago como uma sonda. Esse balão ele é insuflado com soro fisiológico e a sonda é desatarrachada. Ele fica flutuando livremente no estômago, e o principal efeito de saciedade se dá porque o alimento sólido adere-se ao redor do balão, e com isso você mantém o estômago mais ou menos 70 a 80% cheio. Não é? Então daí vem o efeito sacietógeno por uma situação mecânica do balão intragástrico. É injetado também um líquido azul, né? Perfeito. Fernando, o líquido azul é o corante de azul de metileno que a gente mistura com o soro. Até 2004 nós tínhamos uma incidência ao redor de 1% de vazamento do balão pela válvula. Em 2004, a Allergan mudou o design dessa válvula e de lá para cá, na nossa experiência pessoal, nós não tivemos mais nenhum vazamento, mas nós aculturamos esse método como um motivo a mais de segurança, porque se o balão vazar, ele pode desinsuflar e migrar para o intestino. E ele normalmente, quando isso acontece, que é extremamente raro, ele é evacuado normalmente. Agora, se o paciente tem uma cirurgia prévia, que tem aderência, pode causar obstrução intestinal. Então, o que acontece? Se houver vazamento, vai ter alteração da coloração da urina, a urina vai ficar mais esverdeada, não necessariamente precisa fazer endoscopia imediata, faz-se um ultrassom. Esse ultrassom mensura o tamanho do balão. Por exemplo, se eu insuflei com 500 ml, insuflação mínima é 400, máxima 700, e eu tenho suspeita de vazamento, eu faço um ultrassom e deu 470 ml, foi um chá, alguma coisa que o paciente tomou. Agora, se faz o ultrassom, deu 250, opa, está vazando, vamos tirar esse balão e substituir por outro antes dele migrar do estômago para o intestino, e com isso evitando uma eventual complicação maior de indicação cirúrgica. Pelo que eu vi ali, doutor Saleh, é como se fosse uma agulha, né, que vai ser colocada por onde vai passar o ar, não é isso? Olha, a gente tem aqui, eu não sei se você vai conseguir, isso, exato, olha, isso aqui é o balão intragástrico. Então ele tem uma sonda de introdução com um fio guia, e nessa extremidade aqui, nesse casulo, está o balão. Então é como um charutinho da comida árabe. Isso aqui facilita a introdução via oral, não é? A partir do momento que esse balão chega ao estômago, ele é monitorizado por endoscopia e a gente insufla com soro fisiológico azul de metileno, e ele vai arrebentar esse casulo e ter o formato arredondado, que é esse aqui. Esse aqui é o balão já insuflado com o soro e o azul de metileno.
Uma vez que a gente insuflou o volume desejado, nós puxamos essa sonda e essa sonda desatarracha daqui e o balão fica literalmente flutuando aí no estômago. Fique à vontade. Ele não estoura. A gente pega as primeiras vezes com um certo receio. Esse material... É aquele sistema de válvula, né? Exato. Usado hoje em dia, que quando você tira, ela comprime e por isso não sai, exato. Né? É fluxo, um fluxo laminar só de entrada, não tem de saída. O estômago ele é quantas vezes maior do que essa medida de balão daqui? Fernando, na verdade é o seguinte, o estômago nosso, ele tem a capacidade normal de armazenamento ao redor de 1,5 litros, com toda a complacência. O balão, você põe em média 500 ml. Então, exato. Então é óbvio que o balão por si só, ele não daria tanta saciedade. O principal efeito sacietógeno é porque o alimento sólido chega e fica aderido ao redor do balão. Então, um balão, além do espaço que ele ocupa, de 500 ml, ele ocupa mais, faz o alimento sólido ocupar mais um contingente em torno de 500 a 700 ml. Por isso que ele tem um efeito sacietógeno tão significativo. Se fosse só o volume do balão, a gente brinca com o paciente que o seu estômago cabe 1,5 litros, com 1 litro que sobe do balão, você fazia verdadeiras orgias gastronômicas. Então, daí não ia adiantar muito. Não ia adiantar muito. Então, o Dr. Nibin, que é um colega nosso que foi o idealizador do balão, isso na década de 80, sabe como é que ele pensou no balão? O que acontecia? Ele era gastroenterologista clínico de um hospital psiquiátrico e ele notou que alguns pacientes psiquiátricos arrancavam o cabelo e engoliam. E isso, com o tempo, formava uma bola no estômago que a gente chama de tricobezoar. E esses pacientes emagreciam. Aí ia lá, fazia um raio-x e via aquela bola no estômago, operava, abria o estômago, tirava o bolo de cabelo e os pacientes voltavam a ganhar peso. Depois de retirado isso. Então ele imaginou, por que eu não crio um bezoar artificial para ajudar os pacientes que precisam emagrecer? Foi daí que surgiu a ideia do balão. Mas então o gato que faz aquele bolo de pelo no estômago, né, e depois ele regurgita e bota para fora, né, não deveria engordar, né? Provavelmente os gatos do Botero continuam gordos, mas não deveriam. A maioria, olha, isso é interessante. Eu falando do Botero, a gente, óbvio que todos nós conhecemos, ele é um pintor maravilhoso e o foco dele é pintar pessoas gordinhas bonitas, né? E tem um quadro dele que é o símbolo nosso, que mostra que a questão não é só genética, a questão ambiental, comportamental é preponderante, que tem uma família inteira de obesos, pai obeso, mãe obesa, filho obeso, gato obeso, cachorro obeso. Mas espera aí, o que tem que ver o gato e o cachorro com a genética? Nada, é comportamental. Provavelmente sua família come em excesso, dê comida em excesso para os animais domésticos e por aí vai. Isso é uma coisa curiosa, eu conheci o Botero através da minha filha mais velha, né? Quando ela era criança, ela estudava numa escola que tinha vários passeios culturais. E aí, numa dessas ela voltou e eu sempre perguntava, e como foi, o que aconteceu e tal. E aí ela falou, não foi muito bom não. Eu falei, por quê? Porque eu vi um pintor que só pintava a bunda gorda. É interessante, né? Foi muito curioso, aquilo chamou a atenção, eu fui olhar e falei, mas não é que é verdade, ele só pinta realmente pessoas obesas, famílias obesas, né? Ele retrata com a fidelidade massacrante, né? Não sei se para chamar a atenção ou para chamar a atenção para uma beleza que existe, né? Eu acho que tem os dois vieses, né? Porque você tocou num ponto aí de reflexão filosófica, a obesidade é a doença mais segregadora do mundo. Isso é uma verdade. Mais do que, por exemplo, a AIDS. Nos primórdios tinha-se aquele medo de adquirir a AIDS com um beijo, com um aperto de mão. A obesidade é extremamente estigmatizante. Você sabe que a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 5 anos atrás, fez uma enquete em todos os Estados Unidos e a pergunta era direcionada às mulheres: com quem você não casaria?
e estava nessa relação drogadito, bandido, presidiário, aidético e obeso. Você sabe qual foi o último a ser escolhido para casar? Suponho que tenha sido obeso. É mesmo? Então, é nesse nível e ele é tão segregadora que hoje, inclusive, é um dos principais fatores de bullying, né? Na escola, não. É referência jocosa. O gordinho não pode ser atacante, ele tem que ser goleiro, e é melhor que seja bem gordo, que aí tampa o gol. Aquelas coisas, né? E é o que a gente vê na realidade. E tem restrição, doutor, no procedimento com relação à idade? Pode-se fazer isso em crianças e adolescentes? Ótima pergunta. Em relação à idade, quando é a idade menor, a gente já colocou balão em criança até de 10 anos. É muito melhor do que operar uma criança de 10 anos. Mas aí depende muito da capacidade de compreensão intelectual dessa criança. Se essa criança estiver capaz de entender o que é o balão, ao que se propõe e aderir a um tratamento interdisciplinar, você pode colocar sem problema nenhum, tá certo? Assim como na idade mais extrema, que a gente tem casos de pacientes que são muito idosos, com uma série de doenças associadas que não tolerariam a cirurgia, quer dizer, o risco cirúrgico é proibitivo, que a gente faz uso do balão como alternativa ao tratamento cirúrgico com resultados muito bons. Então, esses extremos de idade que na cirurgia tem uma relevância maior em relação ao balão, digamos assim, é de uso mais democrático. E existem também consequências em relação à colocação do balão que são até imprevistas, né? Como, por exemplo, pessoas que param de fumar. E está se tornando já um estudo, né? Isso que você colocou é interessante, né? Porque a nossa interpretação inicial da relação entre pacientes com excesso de peso e que resolviam colocar o balão e eram também fumantes e que pararam de fumar, o nosso primeiro entendimento é que, como houve uma proposta dessas pessoas de uma mudança comportamental no sentido de ter uma vida saudável, e o fumo definitivamente não combina com a vida saudável, mesmo que você seja uma Olívia Palito, não combina, então muitos aproveitavam a oportunidade para também parar de fumar. Agora a gente sabe que tem outros efeitos. Por exemplo, o cigarro, ele provoca um efeito que eles chamam de efeito muscarínico. Ele aumenta a secreção de todo o aparelho digestivo. E com certeza esse aumento de secreção no estômago associado ao balão vai provocar um mal-estar maior. Então talvez isso seja um incentivo. Agora, tem uma série de hormônios, Fernando, que a gente está estudando mais nesses últimos 5 anos, que são as incretinas, a grelina, o GLP-1, a PYY, uma gama enorme de hormônios que a gente está começando a conhecer e que a gente não tem a real dimensão de que impacto um procedimento como o balão intragástrico tem sobre esses hormônios e efeitos sacietógenos e vice-versa. Já as cirurgias são mais conhecidas, não é? Principalmente as cirurgias derivativas e tal. Estava pensando enquanto você estava falando, fazendo uma conta mental, os profissionais da área de educação física, eles sempre nos orientam a fazer uma relação de peso, assim, o homem, no caso, né, que tenha 1,80 m, o ideal é que ele tenha 80 quilos, é uma relação direta, altura-peso. A mulher, 10 quilos a menos. Se ela tem 1,70 m, ela tem que ter 60 quilos. Na verdade, assim, para que se tenha um índice de massa corpórea dentro do peso normal, o nível de variância é MC entre 19 e até 24,99, como nós brincamos, né? Esse paciente que tem 1,80 m e 80 kg, ele tem um índice de massa corpórea ao redor de 24,5 a 25, ou seja, está dentro de um parâmetro de peso normal. Quando ele é homem, normalmente é um homem que tem um design físico adequado, porque o homem normalmente tem mais massa magra, ou seja, mais músculo do que a mulher. Então, a mulher, esse parâmetro de 10 quilos a menos é um parâmetro tido assim como peso ideal para a mulher para um IMC mais baixo, ao redor de 19 até 21. Mas a gente considera, de maneira geral, não em separado,
o homem ou a mulher como um IMC menor, mas digamos assim, os parâmetros que a gente tem de elegância, se é que eu posso usar esse termo, são mais condescendentes com o sexo masculino do que com o feminino. Pois é, aí já e nós nos cobramos menos. Preocupado com isso. Não, você pode relaxar, fica tranquilo. Preocupado com essa história. Eu fiz uma conta rápida aqui. Uma mulher com 70 quilos e 1,70 m. Ou seja, ela estaria 10 quilos acima. Exato. E dá 24,22. Tá dentro do parâmetro de normalidade. Que é 24,9. Mas ela, para o padrão de beleza, ela estaria 10 quilos acima. Com certeza. E ela se cobra muito isso. Ou seja, essa pessoa não é indicada a colocar o balão. A princípio não é indicado. A princípio o IMC de indicação do balão é a partir de 27. E aí, consequentemente, a alternativa é que ela mudança comportamental, ou seja, se propor a fazer tudo o que ela faria com o balão sem ele. Atividade física, alimentação equilibrada, acompanhamento endocrinológico, psicológico e por aí vai. Nessa equipe multidisciplinar existe o acompanhamento psicológico, né? Com psicológico certeza. de quem faz. Você já ouviu falar da da colocação de balão intragástrico imaginário, que é por hipnose? Já. Olha, Fernando, isso daí é uma questão... Para esses casos não seria interessante? A questão aí, a dificuldade é de você criar um estudo randomizado que permita comprovar a real eficácia. Quer dizer, eu posso fazer um estudo randomizado duplo cego em paciente que eu cedo e coloco o balão e faço o tratamento, e outro grupo que eu cedo e não coloco o balão e faz o tratamento interdisciplinar. Aí eu consigo comparar a real eficácia de um e de outro. Agora, por hipnose, como é que eu vou entender qual o paciente que foi realmente hipnotizado? Não, mas aí teria esse acompanhamento. Primeiro que nem todos são suscetíveis à hipnose, né? Então teria que ser esse membro da equipe, assim, poderia ser uma alternativa. Eu não sei, é uma curiosidade, na verdade, porque me pareceu uma alternativa interessante dentro do que a gente está conversando para esse tipo de caso, em que o IMC está extremamente normal, né? A mulher se sente fora do padrão de beleza, porque o padrão de beleza hoje é um padrão de escravidão. Não, é terrível. Né? Inclusive nós entrevistamos aqui já a doutora Sandra, a psicóloga, e que ela estava falando que isso é uma neurose hoje em dia, né? A questão de você ter que estar dentro de um padrão, de um modelo e assim por diante. Nós acabamos de ver que a obesidade é uma preocupação da sociedade. Então tem um caminho talvez interessante, seria pegar uma pessoa com IMC bom, fazer todo o acompanhamento dela e talvez uma indução aí hipnótica. Assim, na verdade, eu não tenho conhecimento para te dar um feedback disso. O que eu posso te falar com bastante propriedade é que a interação da equipe interdisciplinar, e não a pessoa que vai hipnotizar ou que vai ser hipnotizada, mas o psiquiatra, o nutricionista, orientador de atividade física tem um papel fundamental em qualquer tratamento que se faz para controle de peso, seja associando medicação, seja associando balão intragástrico ou cirurgia. E existe um problema muito grave que se chama distúrbio de imagem, que os psiquiatras que trabalham com pacientes que têm obesidade frequentemente se deparam, que é aquela pessoa que é o extremo oposto, que é aquela pessoa que está magérrima, está com 18 de índice de massa corpórea e tem bulimia nervosa e que tem anorexia nervosa e que mata mais do que a obesidade, ou mais rápido do que a própria obesidade. Então, essa é uma linha muito tênue. O que a gente fala, porque o nosso foco é muito em paciente de indicação cirúrgica, portanto obeso grau 3, ou entre aspas, obeso mórbido, e os de sobrepeso que vão utilizar o balão. Mas no Instituto você trabalha também com outros
pacientes que não são claro, dessa com categoria, indicação né? de tratamento puramente clínico e que é uma grande opção. Agora, para você ter uma ideia, ao redor de 20% dos nossos pacientes tem algum grau de distúrbio de imagem. Então, na clínica a gente tem 2 psiquiatras que têm muita experiência com abordagem desse tipo de paciente, e eles relatam serem os pacientes mais difíceis, porque são aqueles pacientes que têm uma expectativa muito grande em relação ao tratamento. Mas tem um distúrbio para mais e para menos. Exato, também. exato. Eu tinha um amigo que agora ele está no padrão, mas ele tinha uma obesidade que já era praticamente mórbida, se é que já não era mórbida, e toda vez que a gente caía na pele dele, você tem que ir ao médico, ele falava, eu sei que eu estou um pouquinho gordinho. Um pouquinho demais. Um pouquinho gordinho. E ninguém tirava isso da cabeça dele. Esse despertar, Fernando, é fundamental. É o que a gente sempre fala para os pacientes. Tem 2 coisas que você não pode esperar de um tratamento para controle de peso. Eu pegar uma mulher de 1,60 m que tem 130 quilos, ela não vai ter 50 quilos nunca. Agora, puxa, se eu deixar ela com 75, com uma cirurgia, ela vai estar maravilhosa, não é? Mas se ela focar uma expectativa de 50, ela vai estar com 70 maravilhosa e deprimida porque não atingiu a meta. Não é uma meta real, não é? A outra é aquele paciente que tem, que se acha gordo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente que tinha um IMC de 29 e queria operar, porque ela já tinha colocado um balão com a outra equipe e não julgou ter um bom resultado. Eu falei para ela, eu não posso fazer isso, como é que eu vou operar a senhora de uma doença que a senhora não tem? Cirurgia para paciente obeso mórbido, obeso grau 3, a senhora tem um sobrepeso, não tem nenhuma doença associada. Então, muitas vezes você tem que situar o paciente. Até porque senão vira um tratamento de estética. Não, e você não pode ser conivente. Quer dizer, como eu falei para você um pouco antes, eu não posso tratar ninguém de uma doença que não tem, principalmente se esse tratamento for cirúrgico. É um absurdo. E aí nós caímos naquele caso, né? A facilidade, né? Então, hoje não é uma cirurgia cara, particularmente. Em relação às outras, né? realmente não é muito caro. Quando tem indicação, a maioria dos convênios e seguradores de saúde são obrigados a cobrir, cobrem isso. Até porque os operadores entendem realmente que isso pode vir a trazer uma complicação futura, né, de outras. Sem dúvida nenhuma, o custo do paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico da obesidade e é operado, para as fontes pagadoras é infinitamente menor do que esse paciente não ser tratado. Que ele vai ter. Óbvio. E aí, se é acessível e ainda é coberta pelo plano, pode virar uma questão estética, né? Então eu vou lá, faço a colocação, pronto, eu estou no sobrepeso, mas eu estou só um pouquinho e já volto a um estado de normalidade. Eu acho que aí tem 2 coisas que a gente precisa considerar, focando agora no balão, que é o nosso alvo mais hoje, né? Dentre os tratamentos para obesidade, no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o balão não consta. E isso é ruim. Por quê? Porque aí as operadoras de saúde não pagam o balão, mesmo quando a indicação do balão é naquele paciente super obeso de alto risco cirúrgico para preparo pré-operatório. Porque eles dizem o seguinte, ok, o Conselho Federal de Medicina recomenda o balão, mas a minha agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde, não consta no rol, então eu não vou pagar o que não consta. Então eu tenho certeza que isso é uma coisa que precisa ser revista pela Anvisa e pela Agência Nacional de Saúde, porque os próprios planos de saúde vão ser beneficiados por uma incidência muito menor de complicações nesses pacientes superobesos de alto risco cirúrgico. E o paciente e o médico, então, nem se fala, porque são os interessados diretos. Isso é o extremo oposto ao gancho que você me deu do tratamento puramente estético. Cabe salientar que o tratamento com objetivo também estético em relação ao balão é perfeitamente cabível e é aprovado pela Agência Nacional de Saúde.
Não tem o que discutir mais. E são os melhores resultados. Já a cirurgia de obesidade com objetivos puramente estéticos não existe. E se é indicada, digamos assim, indicada de maneira inadequada. Estamos aqui conversando com o Dr. Salé, especialista no procedimento de colocação do balão intragástrico. Dava para a gente conversar a noite toda. Verdade. Você é uma figura simpaticíssima. Obrigado. E eu tenho certeza que estão todos aí gostando muito, porém, infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de lhe passar as considerações finais. Se você pudesse mostrar também o seu livro, que é muito interessante. Bom, eu queria, antes de mais nada, Fernando, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço muito. Esclarecer um pouco mais sobre essa doença que parece uma coisa tão simples, mas ela é tão complexa nos seus fatores de origem, nos seus fatores etiológicos, e de um tratamento mais complexo ainda, né? E esse livro aqui é um livro que nós publicamos a primeira edição há 5 anos atrás, já está na 3ª edição, inclusive ampliada com os resultados do trabalho que a gente vem realizando na Ásia, mais nesses 5 últimos anos. E ele tenta colocar de uma maneira bem informal quais são as alternativas do tratamento da obesidade, seja ele com um procedimento endoscópico do balão ou as técnicas cirúrgicas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Não tem um objetivo comercial maior, mas simplesmente de compartilhar experiência com os nossos colegas e pacientes. Dr. Salé, lhe agradeço muito mais uma vez. Todo esse esclarecimento, sem dúvida nenhuma, o senhor vai voltar aqui, fique certo disso, para que a gente possa conversar mais ainda. Tem muito pano para manga o assunto. Ainda mais esse finalzinho aí, eu me segurei, porque eu gosto muito desse assunto. Falar das operadoras, da questão da regulamentação, o que está dentro da regulamentação e está fora. Nossa, isso tem um assunto que dá pano para manga. Mas infelizmente nosso tempo acabou e eu quero agradecer a você, amigo internauta, profissional da área de saúde que nos acompanha cada semana. Quero agradecer por mais esse dia em que nós estivemos juntos e certamente estaremos juntos por muitos outros dias e muitas outras entrevistas. E aguarde que nós estamos preparando uma série de novidades para o programa em 2013. Fique com Deus, até o nosso próximo programa. Até logo. ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você.